Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Deus recompensa aqueles que o buscam. Abençoados, a gente só tem recompensa sobre a terra quando a gente busca o Senhor. Sempre foi assim, tanto na primeira aliança, como no novo pacto, na graça de Deus. Não é porque estamos em graça que isso mudou. E quem disse isso foi o apóstolo da graça. Pastor Sandro, isso não mudou. Em graça, nós temos que ter realmente compromisso com Deus, a gente tem que buscar mesmo um relacionamento. Não é uma obediência por um tempo. Tem pessoas que é obediente a Deus quando ela está sofrendo. Quando tudo se resolve, ela some. É por isso, eis a razão da ruína de muita gente. Tem pessoas que só resolve ser obediente quando ela está precisando. Aí ela fica por um tempo boazinha, louvando, orando, congregando. Nossa, é um cordeirinho, é uma ovelha maravilhosa. Mas depois ela se vai. Eis a razão da ruína sua, você que está me ouvindo aí do outro lado, e de muitas outras pessoas, que só se aproxima de Deus quando está sentindo dor de barriga. E não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Olha o que o apóstolo da graça disse em Hebreus 11, verso 6, a esse respeito, com relação ao tema de hoje. Se tiver, coloca aqui no telão, por favor, para remir o tempo. Olha só. Hebreus 11, 6. De fato, vai vendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador dos que o buscam. Então Deus só recompensa quem está o quê? Buscando. Agora essa palavra só vale para mim, para você que está aqui ou para toda a nossa casa? Para toda a nossa casa. Essa palavra também é para os nossos filhos e netos. É para toda a nossa família, abençoado. Se você não busca, se você não se importa com as coisas espirituais, se você não se importa com o congregar, em ouvir a mensagem de Deus para o seu coração, se você não se importa com a oração, não precisa, porque Deus sabe o que está na minha cabeça, isso é ignorância. Se você não se importa em ter intimidade com Deus, se você não se importa em evangelizar, falar do reino de Deus, se você não se importa em semear para colher, a sua vida vai ser uma vida parada, uma vida sem recompensa, uma vida seca de Deus, tanto a sua como os seus. E o que eu estou falando para você é a verdade. Eu estou lendo a Bíblia. A gente tem que crer, a gente tem que se aproximar, a gente tem que buscar. Quem não busca Deus não é recompensado. É por isso que tem pessoas na nossa família que você olha assim, meu Deus do céu. E você diz, está faltando Deus. Está faltando buscar quem? O recompensador, o abençoador. Isso não mudou. Sempre foi assim, sempre será. Todo mundo tem que buscar Deus. Não é você e os filhos só oração. Para os meus filhos eu só oro. Meu Deus, ajuda, protege, guarda, abre porta de emprego, dá isso, dá aquilo. Tá bom. Eu busco. Ele não, deixa ele lá, pastor, quietinho no lugar. Não, é para todo mundo. Todo mundo precisa, todo mundo tem que viver isso dentro de casa. É para neto, é para filho, é para mim, é para você. Senão você vai viver uma vida parada. Todos nós precisamos disso. A palavra do Senhor diz, em um dos salmos, que eu tenho que me apegar a Deus com amor, eu me apegando que Ele me livra. Caso contrário, eu não tenho livramento. Abra no Salmo 91. Para complementar com o que nós estamos lendo aqui em Hebreus 11, 6.
Salmo 91. Vamos lá. A partir do verso 14. 91, 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Amém? Ao contrário disso, tem livramento? Não tem livramento. Não adianta uma pessoa pregar a graça de Deus e dizer, fazendo ou não fazendo, os anjos vão ministrar e vai acontecer isso e aquilo. Não vai. Não há serviço de anjos se não há obediência e amor ao Criador. Paulo falou, é necessário que a gente se aproxime crendo, tem que buscar, caso contrário, ele não recompensa. Meu Deus do céu. Será que só eu estou entendendo isso? Você que está me ouvindo aí do outro lado. Está muito claro isso. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei o quê? Com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Está aí, abençoado. É certo o que nós estamos lendo. Se você busca Deus, Ele te ajuda, Ele te protege, Ele te prospera. Agora, se você despreza, você não vai ter respaldo dos anjos de Deus. É só você ler 2 versos acima. Que o respaldo dos anjos de Deus vem com esse apego, com essa busca ao Criador. Não é o que está escrito no Salmo 91? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Mas o que é que vem antes? Lê o que vem antes. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O salmista fez de Deus o quê? O seu refúgio. Como quem diz, eu busco a Deus. Aí esse Deus vem e coloca anjos ao nosso serviço. Em o nome de Jesus. E a recompensa de Deus não é só material, não é só vida abundante, é movimentar também na tua vida livramento, justiça. Deus também movimenta justiça, Deus também movimenta livramento, Deus também movimenta paz, harmonia no teu casamento. Não é só abundância que Deus vai trazer, mas Ele vai movimentar outras coisas na tua caminhada. Olha o que diz Provérbios 8:17. Provérbios 8:17. Provérbios 8:17. Eu amo, Deus falando, eu amo os que me amam, os que me procuram, me buscam, o que acontece? Me acham. Pastor, então está tudo certo o que o senhor está falando. E você acha que eu ia falar o quê? Outra coisa? Eu ia falar o errado? Tem que falar o certo. E com Bíblia. Meu Deus do céu. E Deus sabe, e Deus sente na sua grandeza, se você tem amor por Ele, com sinceridade, se é um sentimento sincero, Ele responde, Ele recompensa. Porque Ele sonda mentes e corações. Deus sente quando a tua proximidade não é por um tempo, não é só porque você está precisando, mas é uma proximidade de alguém. Deus, eu quero, eu me importo, eu quero aprender, eu quero viver, eis-me aqui, Senhor, daqui para frente, eu quero me dedicar ao Senhor. Deus sente, Deus sabe, e Ele recompensa, pode ter certeza disso. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Não é só riqueza que vai se movimentar na sua vida, vai vendo. Riquezas e honras estão com quem? Comigo, bens duráveis e justiça. Olha quanta coisa vai se movimentar na tua vida, nos teus caminhos. Melhor o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam.
e lhes encher os tesouros. Eu recebo essa palavra e declaro na sua vida. Se é uma busca sincera, uma busca que vem de todo o teu coração, Deus te recompensa. Coloca aqui no telão o Salmo 9, verso 10. Tem aí? Olha só. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Está vendo? Isso são promessas. Está buscando, você vai ter o respaldo de Deus através dos seus anjos, porque Deus trabalha através dos anjos. Louvado seja. Tem mais. Salmo 34, verso 10. Coloca aqui também, por favor. Salmo 34, verso 10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Diga, eu recebo essa palavra. Nenhum. Se tem pessoas no teu trabalho, na família, zombando da tua fé, entra por um ouvido e sai pelo outro. Muita gente fala que você está perdendo seu tempo, que você está trazendo dinheiro aqui para pastor, que você está na casa de um ladrão. É tanta baboseira, mas o que importa para você é o que você está lendo. Amém? Eu não estou perdendo o meu tempo, eu não estou buscando homens, eu não estou servindo a homens, nem a objetos, nem a amuletos, nada. Eu estou buscando a graça de Deus, a palavra de Deus. E a recompensa é certa, é certa. Faça a sua parte. Não seja Maria, vai com as outras. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora. Meu irmão, se a mensagem que é ministrada aqui nesse público está te fazendo bem, pastor, eu estou sentindo uma paz, um consolo tão grande, então venha. Venha estar congregando de forma presencial. Vem congregar, abençoar. Dê importância ao reino de Deus. Dê importância ao congregar. Ou entre em contato com a gente. Fala para a gente da onde você está nos ouvindo. Eu quero saber da onde você está nos ouvindo. Escreve. Através do endereço eletrônico que está no rodapé dessa mensagem. Isso é muito importante. Saber da onde você está nos ouvindo. E na oportunidade, se você mora aqui em São Paulo, venha congregar. Venha buscar a palavra. E você será muito feliz sobre a terra, em nome de Jesus. Não é promessa minha, é palavra de Deus. Agora vamos a um exemplo de um rei e seu povo, que quando buscou a Deus, esse Deus protegia, livrava a esse povo dos seus inimigos, lhe dando paz e prosperidade. Isso está descrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, a partir do verso 1. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, 15, verso 1. E assim diz o segundo livro das Crônicas, 15 é o capítulo, verso 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa, o rei da época, e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis o quê? Com ele. Se buscardes, ele se deixará o quê? Achar. Porém, se o deixares, vos deixará. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está na Bíblia. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei, ou seja, sem a vontade de Deus no coração, a prática da vontade de Deus. É muito importante o que nós estamos lendo. Agora atenção para o verso 4. Mas quando na sua angústia, o rei e o povo, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e buscaram, foi por eles o quê? Achado. Que coisa, né? Enquanto não, sofrimento e angústia. Veja, se você é abençoado, põe Deus em primeiro lugar em tua vida. Ele te guarda, Ele te protege,
Ele te ajuda. Se você reconhece, como o filho pródigo reconheceu, eu preciso voltar para a casa do meu pai, que é Deus, a tua vida é mais feliz, porque enquanto o filho pródigo estava distante, ele só estava sofrendo, e ele perdeu tudo que era de bem material. Foi ou não foi? Não é assim que conta a história? Ele estava bem financeiramente, ele achava que aquilo era suficiente para ele viver sobre a terra. Bom, eu tenho dinheiro, quem tem dinheiro tem tudo. Não é assim que muita gente pensa? Quem tem dinheiro tem tudo nessa vida. Porque dinheiro compra tudo, não compra não. Às vezes você está num leito no hospital e não compra não. E é aí que você entende o quanto é importante a vida com Deus. Não compra não. Tem muito cantor famoso aí que o seu império não conseguiu salvar, mas a misericórdia de Deus. Ator, gente da internet, que até testemunha isso. Não compra tudo não. Não compra. A gente precisa buscar o Criador. E graças a Deus que Ele permite isso, para que o homem não se julgue, não se sinta autossuficiente sobre a terra, mas que todos dependam dEle. Em o nome de Jesus. Todo mundo. Então o filho pródigo perdeu tudo. E eu preciso voltar para o meu pai. E tudo foi melhor quando ele voltou para o pai. E é assim que acontece quando a gente entende que aquilo que Jesus falou e que está em João é a coisa mais verdadeira que existe sobre a terra. Sem mim nada podeis fazer. Um ramo desligado da videira não dá fruto. É a mais pura verdade. Quando a gente está desligado de Deus, a gente não tem paz, a gente não é feliz, a nossa vida é uma vida desassossegada. E como é uma vida sem sabor. E você que está me ouvindo, que está passando por isso, sabe muito bem o que eu estou falando. E você que tem pessoas dentro de casa que não tem comunhão, sabe o quanto é desassossegada a pessoa. Eu não estou mentindo. Você sabe disso. Muito bem. Então veja, quando esse povo se voltou para Deus, as coisas da parte de Deus se voltaram para eles. Verso 5 do capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Naqueles tempos não havia paz, vai vendo, vai somando aí as coisas. Nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá o quê? Recompensa. Se está buscando, vai dar fruto. Pode zombar da sua fé o tanto que quiser. Eu já tive a minha fé muito zombada, e às vezes ainda passamos por isso, mas para mim não importa. O que importa é a minha vida com Deus. O quanto eu estou vendo o agir dele. Isso é que importa para mim. Não é verdade, pastor Heraldo? Pode zombar, pode falar. Cadê seu Deus? É o que as pessoas mais perguntam. Elas observam os problemas. Cadê seu Deus? Mas quando algo acontece, não aparece um para dizer, nossa, louvado seja, que bom, né? Que aconteceu isso. Ou se fala, a gente percebe um certo ciúme, uma certa inveja. Graças a Deus, né? Mas é um graças a Deus, quase que não sai, é os empurrão. Tem pessoas que são tão invejosas que observam, mas não fala nada. Não falte na próxima reunião. Tem muita coisa a esse respeito, a ser ensinada à luz da palavra para todos nós. Então, para a sua vida prosperar, você primeiro tem que prosperar a tua vida com as coisas de Deus. Atenção, você que me ouve aí do outro lado, você tem que prosperar a tua vida com as coisas de Deus. Buscar o reino de Deus, zelo pela graça de Deus, amor de verdade pelas coisas. Eu quero ouvir, eu quero aprender, meu Deus. Se você quer que Deus te honre, honre a tua vida, esse é o caminho. Esse é o caminho de tudo que nós aprendemos até agora. Esse é o caminho. Quer ser honrado por Deus? Esse é o caminho. Não é campanha, não é fogueira santa, não é subir monte. Esse não é o caminho. Amuleto dentro da bolsa. O caminho é a palavra, é o ensino que Deus está te dando.
se relaciona comigo, conversa comigo, medita na minha palavra, ouve a minha voz, e tu serás bem-sucedido. Esse é o caminho. Não é corrente, não é campanha, não é vender carro, casa para dar no altar, ou dinheiro na mão de pastor nenhum. É vida com Deus em um nome do Senhor Jesus. Agora vamos a um outro reinado, o reinado de Josafá, que também foi bem sucedido por buscar ao Senhor, ao Criador. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Está aqui pertinho, vamos lá. Aqui nessa leitura, para contextualizar todo o capítulo 20, que a gente não vai ler todos os versos, Josafá era o rei de Judá, e ele estava cercado por 3 exércitos inimigos. Ao reconhecer que não tinha forças para vencer esses 3 exércitos inimigos, ele buscou a Deus em oração e disse: meu Deus, e ele falou com toda a sinceridade de coração, ele falou: meu Deus, eu não tenho força, eu não sei o que fazer para vencer os inimigos. E ele foi sincero, e em seguida ele disse: mas os meus olhos estão postos em ti. Com isso, veio a resposta da parte de Deus, e Deus falou: eu estarei diante de ti e desse povo, eu não vou desamparar você. Não temas, não alimenta esse medo que você está sentindo, que é até natural que o ser humano sinta, porque nós estamos num corpo de carne. Medo, a gente sente, preocupação. Mas Deus falou: ó, fique em paz, eu vou te ajudar. Mas ele buscou para ser ajudado. Vamos ao primeiro verso. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram pelejar contra quem? Contra Josafá. E Josafá era um rei fiel, muito fiel a Deus. Só para que você entenda, para contextualizar um pouco mais, ele não servia a homem nenhum, só o seu Deus. Ele se recusava a participar de qualquer tipo de idolatria, como nós também aqui no altar da graça. Eu me recuso a ter qualquer coisa de idolatria dentro da igreja. Eu quero que você tenha uma vida voltada exclusiva, totalmente para Deus. Eu não quero aqui nada que seja intermediário entre você e Deus. Ah, abençoado, tem aqui esse caderninho de oração. Então você coloca aqui seu nome e ele vai ser um ponto de contato, um ponto não sei do que. Não. É vida com Deus, pedido no coração, fala com Deus. Aqui não tem campanha, não tem corrente, não tem amuleto, tem nada, em graça. Não tem corrente em graça, o dia da transformação em graça, a sexta-feira da oração em graça. Aqui nada. Aqui é palavra e vida com Deus. É isso que funciona. Porque você lê a Bíblia, você não vê essas besteiras. Você não vê corrente, você não vê campanha, você não vê sexta-feira em graça, quinta-feira da família. Você não vê Paulo ensinando essas coisas, você não vê nada disso através da boca de Jesus. O que essas igrejas ensinam na televisão, vem aqui buscar o manto, venha buscar água benta, água consagrada. Se nada disso está na Bíblia, então não façamos isso. Isso tudo é ideia, invenção do homem, para lotar a igreja, para ter mais dizimista, para ter mais ofertante, que é uma vergonha para um pastor em graça copiar o sistema para ter mais pessoas. Eu prefiro caminhar em obediência à palavra de Deus. Porque Paulo diz que se eu sou servo de homens, eu deixo de ser servo de Deus. E eu quero ser servo de Deus. E para ser servo de Deus, eu tenho que estar em linha com a palavra. A partir do momento que eu coloco qualquer coisa, qualquer invenção, eu estou sendo servo de homem e você também. Então o crescimento aqui quem vai dar é Deus. Eu estou lançando a semente, ele falou, e eu trago o crescimento. Então eu estou esperando o crescimento. Esperando o crescimento. Então não vou aqui florear como alguns pastores em graça ficam floreando. Floreando. Você está errado. Vamos voltar aqui para a palavra. Vamos
Meditar na palavra, pastor. Vamos ser obedientes à palavra. A gente não vê isso nem na primeira aliança e nem na segunda. Eu não vejo, eu fico procurando. Eu fico procurando o caderno de oração em graça. Eu fico procurando a sexta-feira da oração em graça. Eu fico procurando o domingo dos filhos de Deus na Bíblia. Eu não acho. Eu não acho essas coisas. Então, para mim, e é certo, isso é tudo invenção. Para atrair a pessoa, é como um amuleto. Meu Deus do céu. Essa igreja, esse pastor já naufragou. Eu prefiro pregar a palavra. Ah, mas vai demorar muito para as pessoas estarem congregando. Não importa. Não importa. É melhor uma igreja fiel a Deus do que um monte de pedaços de carne aqui, sendo alimentado com coisas para a carne. Eu quero um povo voltado para Deus, para o Criador. Adoradores. Como Jesus falou, os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e verdade. Se é assim, eu tenho que respeitar o que Jesus ensinou. Eu tenho que respeitar. E é respeitando que a coisa dá certo. Quando Josafá recebeu o comunicado, ele foi avisado, olha, grande multidão está vindo contra você, rei, contra o povo. No verso 3, para remir o tempo, olha só. Então Josafá teve medo. E o que ele fez depois que ele sentiu esse medo? Ele foi questionar Deus, mas Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Porque eu estou te servindo, eu sou fiel. Ele fez isso? Não. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar quem? Ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá, porque na primeira aliança as coisas funcionavam dessa maneira. Mas o que eu quero que você atente é para o início do verso. Ele sentiu medo, mas logo o que ele fez? Eu vou buscar o Todo-Poderoso em oração. Eu vou buscar Deus, resposta para o meu problema. Eu vou buscar aquele que ninguém pode vencer, o Criador. Eu vou buscar o Criador. Ele teve medo. E é normal o ser humano. Eu sinto. Você sente às vezes. Sentir medo. Todo ser humano sente. O que você não vai permitir é esse medo escravizar você, abençoado. Mesmo servindo, a gente sente. Porém, a gente tem que perseverar para que não permaneça essa preocupação, essa tristeza, essa depressão. A gente tem que perseverar para que não permaneça. Mas sentir, todo mundo sente. Quando acontece uma coisa no trabalho, na nossa saúde, na saúde de um filho, seja qual for a adversidade, a gente sente. A gente sente. Mas logo a gente tem que buscar quem? Deus. Olha aí, ó. Não é corrente, não é campanha, não é fazer outras besteiras que há por aí. Não. Busca Deus em oração. E graças a Deus que estamos nessa mesma condição de Josafá, de buscar quem? O Senhor. Só Deus pode me ajudar, é tão bom a gente ter esse sentir por dentro, só Ele pode me curar, só Deus pode me prosperar, só Deus pode fazer justiça, só Deus pode me livrar da maldade do homem, só Deus, só Deus, só Deus. Agora, observe a união dele com o povo. O povo não abandonou o seu líder, não abandonou o servo de Deus por causa da afronta. E isso nos ensina muitas coisas. Às vezes a gente passa por adversidades e a gente não deve abandonar a obra de Deus, a graça de Deus, a liderança, que é usada por Deus para te dar o alimento espiritual, amém? Não abandone. Olha o que diz aqui o verso 4. Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar a quem? Ao Senhor. Vamos se unir, vamos orar a Deus, vamos buscar o nosso Deus. A Bíblia ensina as coisas de uma forma tão fácil. Quem complica é o homem religioso, que você tem que pagar pedágio para receber algo de Deus, não é verdade? Olha, paga aí o pedágio, o que é que você quer? Prosperidade, envelope. Cura, envelope. Casamento, envelope. Família, envelope também. Espírito Santo, envelope da quarta. O do domingo também.
Envelope, né? Vamos pagar o pedágio. Mas quando a gente lê a Bíblia, é tudo tão simples, não se paga pedágio. Vai vendo, hein? Agora, quando esse homem começa a orar, e eu quero que você grife toda essa parte com uma canetinha ou com um marcador de texto, para você repetir a mesma oração na sua vida. Repita. Quando ele começou a orar, ele não orou questionando, mas meu Senhor, tanto tempo te servindo, e o Senhor deixa isso acontecer comigo, o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Não. Ele começa a exaltar a grandeza de Deus. E eu recebo que essa também seja a declaração tua, que essas sejam as palavras que saiam da tua boca também, meu irmão, e você que me ouve aí do outro lado. Olha só, verso de número 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Louvado seja. Ele não foi como muitas pessoas que a gente vê no sistema, aquele mimimi. Oh, Senhor, eu sou um verme. Como é que o Senhor permitiu isso na vida desse estrume, do cavalo, do bandido? Ainda tinha que ser do bandido. Mas, meu Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Faça as minhas correntes. Mas, meu Deus, por que o Senhor permitiu que essa pessoa fizesse isso comigo? Por que, meu Deus, o Senhor deixou eu perder meu emprego? Se eu estou na igreja? Oh, meu Deus. Não teve esse mimimi, não. Ele foi direto exaltando o Criador. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, Senhor. Olha, lembre-se dessas palavras e coloque elas na sua oração. Em ti há força e poder, Senhor, e não há quem possa resistir ao meu Pai. Amém? E não há quem possa resistir ao meu Pai. Pai, me ajuda, e você será ajudado. Fala com Ele assim: Pai, me ajuda. Porque Ele diz lá em Hebreus que Ele é Pai dos Espíritos. Amém? Uma declaração, uma fé em um Deus que ele não via, uma postura de reconhecimento. O meu Criador é maior que tudo. Coloque isso aí: o meu Criador é maior do que tudo. E quando você for orar de manhã, lembre-se dessa palavra: o meu Criador é maior do que tudo. Não há quem possa te vencer, Senhor. E eu recebo que eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. O meu Criador é maior do que tudo. E não há quem possa te vencer, Senhor. Não há quem possa te vencer. Não há quem possa te vencer. Que oração maravilhosa, seu Adalto. Que oração poderosa, abençoada Noeli. Meu Deus do céu. A gente chama a atenção de Deus exaltando Ele. Amém? Eu quero chamar a atenção de Deus. O sistema é assim: vamos chamar a atenção de Deus hoje. E hoje é o domingo da revolta. Ele vai ter que fazer. Ele tem que mostrar que Ele é Deus. E agora, em nome de Jesus, oh meu Deus, vai passando com o teu poder, vai queimando, meu Deus. E você, diabo, onde você está, pega a sua roupa, pega a sua mala, vai passando com o teu poder, vai queimando, vai queimando. Aí Deus, que é isso? Mas como assim? Eu tenho que provar que eu sou Deus. E Ele vai ter que mostrar. Se Ele não mostrar que Ele é Deus, a gente nunca mais vai vir aqui. Eu não leio mais a Bíblia, eu não acredito mais na palavra, e nós vamos sair da igreja. Meu Deus, o Senhor tem que mostrar. Que falta de respeito é essa? E quando você liga a televisão, você ouve isso de pastores, e o povo repetindo o mesmo erro. Isso é incredulidade. A gente não fala assim com o Criador, a gente exalta o Criador. Nós temos que exaltar o Criador. Não é exigir nada dele, não é cobrar.
Pedir para Deus mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Mas isso é uma falta de respeito tremenda, meu Deus do céu. Pessoa exigir, querer provar. Aí Deus, então quer dizer que eu ainda tenho que provar para você me amar? Prove que o Senhor é Deus. Aí Deus, nossa, Jesus, o negócio, a barra está pesada para nós lá embaixo, hein? A barra está pesada, ó. O chicote está estralando para o seu lado também, viu, Jesus? Que falou que se você não mostrar, se você não multiplicar lá os pães e o peixe, também vai sobrar para você, meu filho. A situação nossa lá embaixo, ó, o chicote estrala. Nossa, é um absurdo que a gente vê aí. Louvado seja o nosso Deus pela revelação da palavra da graça. A gente vê um profeta, um rei como esse, conversando com Deus de uma forma tão linda. Eu te exalto, meu Deus. Quem sou eu para te questionar? Eu pedi para o Senhor provar que o Senhor é grande. O Senhor é grande, eu estou vivo. Os céus e a terra é a maior prova que o Senhor é poderoso. Foi o Senhor que criou tudo. Você olha para o mar, você fica, meu Deus, que coisa linda. A natureza, os pássaros. Não é assim, abençoado? Você quer maior prova do que essa? Você aí vivo. Ele diz, sou eu que dou vida, respiração e tudo mais. Mais prova do que essa? Impossível. Meu Deus do céu. Vamos dar um pulo para o verso 12? Olha só. E ele segue com a sua oração respeitosa. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Olha o que ele fala para Deus. Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Isso se chama humildade de coração. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aqui Josafá coloca toda a sua dependência em quem? Em Deus. Meu Senhor, eu dependo, eu reconheço que é de Ti que vem o meu socorro. No meu crer, no meu particular, só o Senhor vai julgar a minha causa, mais ninguém. Mais ninguém tem força para fazer o que tem que ser feito agora aí, meu Senhor. Só o Senhor pode me ajudar. Depois que ele faz essa oração, vem o Espírito do Senhor através do homem de Deus, e falou isso através do profeta, para remir o tempo. Ó. Verso 15. O profeta recebe a resposta e passa para Josafá e o povo. E disse, dai ouvido, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Senhor de Deus. Abençoados, o apóstolo Paulo ensinou em Romanos para a igreja, mais precisamente no capítulo 15, verso 4, que tudo que está escrito, que todos os testemunhos que estão aqui, guarde bem isso, os exemplos de paciência nas tormentas, a esperança, a fé que a gente vê em Abraão, que creu contra a esperança. Paulo diz que todos os exemplos de poder de Deus, na vida de muitos, é para o nosso aprendizado, é para que tenhamos também essa mesma esperança, essa mesma confiança, essa mesma determinação. Tudo isso que a gente lê aqui é exemplo para nós. Tanto é que Paulo pega um capítulo inteiro para falar dos heróis da fé. Dizendo, olha, repete o que eles fizeram. Faz o que eles fizeram. Confia como eles confiaram. Não é porque estamos em graça que a gente não vai fazer, não. A gente também tem que confiar em graça, a gente tem que perseverar em graça, a gente tem que exercitar a nossa fé também em graça, a gente também tem que ser adorador em graça. E assim seremos o quê? Recompensados. Isso está descrito em Hebreus. Que deve haver confiança e esperança, e assim sereis o quê? Recompensados. O Espírito Santo me fez lembrar isso agora. Vamos ler Romanos. Mantenha a sua mão aqui, a gente vai voltar para cá. Romanos 15, 4. Olha só, 15, 4 de Romanos. Começa assim, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora, diga lá atrás,
O exemplo de Josafá foi escrito para o nosso quê? Ensino foi escrito. Então o que a gente leu de Josafá está lá para o nosso exemplo de fé? Sim. A atitude de Abraão também. José, que foi lançado no poço, e você não vê ele reclamando e nem questionando, depois se tornou governador, também é exemplo para nós. E Jó, a paciência dele é exemplo para mim e para você. Amém, abençoado? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então o que a gente está lendo nas Escrituras é para que a gente tenha consolo e esperança. Escrito está. Agora vamos dar um pulo aqui em Hebreus 10. Hebreus 10 é o capítulo, a partir do verso 35. Olha só, 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa o quê? Confiança. Ela tem grande o quê? Galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Não é porque estamos em graça que não precisa. Para que, havendo feito a vontade de Deus, aí sim, alcanceis o quê? A promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá o quê? E se retroceder dele, não se compraz o quê? Minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação o quê? Da alma. Nós recebemos e colocamos em prática a palavra. Agora voltemos lá para o segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Olha o que diz o verso 20, do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Você vai perceber que Deus deu a vitória a Josafá, mas buscaram, falaram com Deus. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pausa. Seja o que for que você esteja passando, ore a Deus, mas ore crendo no seu Deus. Amém? E detalhe, tem pessoas que só quer ser obediente a Deus por um tempo e depois para. Não é por um tempo. A gente deve ser constante no caminho do Senhor. Amém? Eu vou me aproximar da palavra porque agora eu estou precisando. Depois dá um tempo, não. Eu vou seguir. É vida com Deus. Depois desse recado, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. O povo só teve uma coisa a fazer: comunhão com Deus. Olhe para mim. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos adorando, louvando e meditando na palavra de quem? Pode ter certeza que o mundo espiritual está trabalhando lá fora para resolver o que você precisa. Foi desse mesmo jeito que aconteceu aqui, ó. Vamos ler. Olha só. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor, o Criador, emboscada contra os filhos de Amós, o exército inimigo, e de Moabe, e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram o quê? Desbaratados, ou seja, destruídos. E o que eles fizeram? Comunhão.
estavam ali louvando, adorando a Deus. Será que isso te ensina alguma coisa nesse exato momento? Muito. Dizem que você está perdendo o seu tempo. E eu pergunto, você está perdendo o seu tempo? Não. Enquanto esse povo estava louvando e adorando a Deus, Deus estava através dos anjos ministrando para destruir o exército inimigo. Então, seja qual for a sua adversidade, enquanto você está aqui, creia, está tendo movimento no mundo espiritual muito grande ao nosso favor. E você vai ver daqui a alguns dias. Louvado seja, saiu a resposta. Estou te mandando, saiu a resposta. Deu certo, consegui. Porque enquanto nós estávamos aqui, o mundo espiritual está trabalhando. Vamos fazer o que Josafá fez? Vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos chamar a existência. Fique de pé. Muito obrigado, meu Deus, mas muito obrigado mesmo, por essa mensagem maravilhosa. Como ela falou ao meu coração, meu Deus. Eu tenho certeza também que falou o coração de quem está aqui e dos muitos que estão nos ouvindo. Meu Deus. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor semeou no nosso coração. Não foi qualquer palavra, Senhor. Foi a melhor que a gente já recebeu. E a próxima glória será melhor ainda mais. Muito obrigado, Senhor. E eu quero te exaltar como Josafá. Tu dominas sobre todas as coisas, Senhor. Na tua mão está a força e o poder. E não há quem te possa resistir. Não existe coração de pedra que não possa ser quebrantado. Pode ser sim. Os seus podem ser transformados sim. No lugar do ódio, eu recebo amor. No lugar da rivalidade, da inimizade, da briga, da paz. Pode sim haver paz. Porque o nosso Deus é poderoso, Ele é grande em nome de Jesus. Eu recebo o teu lar, o teu casamento, sendo um lugar de paz, um lugar de harmonia, de felicidade para você mãe, para você pai, em o nome de Jesus. Eu recebo, Deus. Seja o que for que você esteja passando, nessa sua oração, não ore por orar, ore acreditando. Peça a Deus o serviço e a proteção dos seus anjos, para que essa dor passe, para que esse sofrimento passe, seja qual for o sofrimento, seja qual for a situação em casa, no trabalho, faça a sua oração e exalte o poder do seu Criador, do seu Pai, do seu Deus, como o rei Josafá exaltou a Deus, sem questionar o que ele estava enfrentando. Faça a sua oração, converse com o seu Deus, em nome de Jesus. Os nossos olhos estão esperando em Ti, Senhor. Com todo respeito, com toda consideração, com todo temor.
com toda a sinceridade do nosso coração. E nós já te agradecemos por tua bondade, porque cremos que grandes são os teus feitos, as tuas maravilhas. Cremos no mundo espiritual ao nosso favor, os teus anjos, em nome de Jesus. Não existe nada maior do que ti, Senhor. Não existe nada mais poderoso do que o Senhor. Nenhuma situação. Não existe nada que possa te vencer, Senhor. Somos mais que vencedores. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao seu Deus, ao seu Criador. Um dia abençoado e uma semana, um dia muito feliz a todos. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.